diante de Ti, contritos, em arrependimento. Clamamos por misericórdia hoje. Como disse Joel, quem sabe o Senhor deixará uma bênção para trás. Vocês podem ficar à vontade. Bom dia. Meu nome é Vinícius, sou pastor da F-Hop, Floripa. Prazer estar aqui com vocês, passar esse dia. Segunda vez que nós temos esse encontro. E eu estava comentando ali com o Fábio como está sendo precioso, bem diferente do ano passado. A gente já começou a 100 por hora hoje. Eu queria tirar um pouquinho só do retorno aqui, por favor. Queria convidar vocês a refletir comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esses versículos retratam o coração com o qual Jesus caminhou entre nós, a postura que Ele tomou, e finalmente o exemplo que Ele nos deixou da mais alta definição do que é liderança cristã. Jesus certamente é o mais aclamado, ou deveria ser, entre todos os homens. O maior líder entre todos os homens. E esse Senhor nos deixou um exemplo de como nós deveríamos nos comportar diante da igreja, diante uns dos outros. Alguns anos atrás foi realizada uma pesquisa entre os jovens americanos sobre qual conquista eles mais desejavam e mais buscavam, qual era o objetivo mais importante da vida deles. E entre as opções que lhes foram dadas, eles receberam uma que dizia alguns minutos de fama. E de forma alarmante, 3 a cada 10 daqueles jovens escolheram como objetivo da vida deles serem famosos. E nós vivemos em um mundo onde o sucesso, a importância, vem e é traduzido pela quantidade de curtidas que nós temos, a aclamação que nós recebemos nas mídias sociais. Parece ser muito importante para nós sermos pessoas que os outros admiram como bem-sucedidas. De forma muito sutil isso adentra a igreja. Olha só, é importante para nós que os outros nos percebam bem-sucedidos. Isso é real entre os pastores cristãos. Nós queremos que os nossos colegas de ministério olhem para nós e nos julguem, nos vejam bem-sucedidos. Chamamos isso, na verdade não chamamos, mas deveríamos perceber isso como um culto, uma cultura de celebridade dentro da igreja. Sutil, silencioso, mas nós também precisamos nos arrepender por termos elegido homens e mulheres a um lugar tão alto de uma admiração exagerada, aonde esses homens e mulheres são célebres no nosso meio, são tratados com reverência no nosso meio. E confundimos honra com idolatria. Confundimos honra e admiração e respeito
ao colocarmos o sucesso acima do exemplo de Filipenses 2, que nos diz que a maior celebridade de todos os tempos foi humilde, não guardou para si o direito de ser grande entre os homens, não quis ser aclamado como o mais bem sucedido de acordo com uma cultura humana, porque a grande verdade é: se Jesus fosse julgado pelos parâmetros da igreja hoje, Jesus seria um fracasso, de acordo com o que nós temos como bem-sucedidos. Proeminência passou a ser considerada igual ao sucesso fora da igreja. Fora da igreja, normalmente pessoas são consideradas celebridades pelos grandes feitos delas. E dentro da igreja nós vivemos a mesma realidade. Os efeitos são devastadores. Relatos de mega estrelas cristãs caindo o tempo inteiro com regularidade assustadora. Esse é o problema. É regular nos dias de hoje. Não é mais um acidente, um acontecimento que nos choca. Passam-se alguns dias sem uma coisa que nos chama a atenção e até parece estranho, porque parece que está tudo muito calmo. E o sabor pelo sucesso, o gosto da fama, acaba levando as pessoas a começarem bem em seus ministérios, a terem bons frutos no início do seu ministério, representam e aparentam serem revestidas do Espírito de Deus, concentram em si características que atraem as pessoas até elas. Algumas realizam feitos sobrenaturais, mas por uma ênfase exagerada, por nós darmos uma ênfase exagerada ao que nós chamamos de bem-sucedidos, fazemos com que líderes vão a extremidades prejudiciais e arruinam seus ministérios e famílias e deixam de ser modelo de piedade, de humildade no nosso meio. Existem evidências nas escrituras de homens que eram celebridades, é verdade. Se você lê o Velho Testamento, você vê pessoas ricas e famosas como o rei Davi, você vê histórias como de Josias e outros reis grandes. Houveram esses homens, que também tiveram seus tropeços devido à aclamação dos homens. Mas a grande verdade é que a maioria dos profetas bíblicos eram pessoas sem muita aclamação. Isso é tão verdade que em Lucas 11:47, Jesus diz assim: ai de vocês, que constroem túmulos para os profetas que os pais de vocês mataram. O que Jesus está querendo dizer é: eles não eram celebridades para os pais de vocês, que inclusive os mataram, e agora vocês fazem uma honra e um culto a esses homens que nunca tiveram no meio de vós. O ponto de Jesus é que ser um profeta nos tempos bíblicos não era um lugar de ser uma celebridade, não era um lugar de ser destaque. As roupas do famoso profeta João Batista mais se assemelhavam com os pobres do dia dele do que com as celebridades dos castelos reais dos dias dele. A distância bíblica para o que nós vivemos na atualidade é muito grande. O homem ideal, o homem exemplar, Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dele Paulo diz que embora fosse rico, por amor de vocês se empobreceu. Embora tivesse muito, por amor de vocês se tornou pobre. E eu já disse isso: se Jesus vivesse hoje pelos padrões da igreja, ele não seria considerado um sucesso pelas pessoas que amam a cultura de celebridade dentro da igreja. Eu fiz uma breve pesquisa sobre os lugares em que o Novo Testamento nos chama ao arrependimento
para seguir Jesus. Então, se o tema é seguir Jesus, eu encontrei 29 passagens no Novo Testamento, diferentes momentos, chamados para seguir Jesus. 23 dessas passagens aqui eram um chamado para sofrer. 23 delas. Deixa essas 23 de lado, onde servos e servas tinham que perseverar em paciência. Os outros 3 eram chamados gerais de seguir Jesus. Um era um chamado para ser obediente e 2 eram chamados para perdoar como Jesus perdoou. Nenhum chamado era para ser bem-sucedido aos olhos dos dias. Nenhum chamado era para ser grande e reconhecido e alcançar e almejar o destaque entre os homens. E isso é uma forte evidência que nós não podemos nos associar a um estilo de vida dentro da igreja que coloca pregadores, pastores, líderes de louvor, igrejas e ministérios em um pedestal de celebridade no nosso meio. É verdade que o coração do homem se perde, mas a igreja tem sido contribuinte para que os corações se percam. Nós criamos, alimentamos essa cultura de celebridade nos nossos dias. Eu recentemente estava num evento com umas 5, 6 mil pessoas e uma famosa líder de louvor no Brasil que só queria adorar Jesus durante o tempo de louvor, se escondeu atrás de um pilar de extintor, bem do lado do palco, para se esconder, para tentar adorar Jesus, quieta, sozinha, para se esconder. E a igreja encontrou ela. Logo tinham filas de pessoas para foto, para conversar, para chegar nela. Ela pediu licença, voltou para trás do palco e não ficou lá com os irmãos adorando Jesus. Nós alimentamos a cultura de celebridade dentro da igreja. Isso é um desafio dos nossos dias. E infelizmente muitos jovens hoje dentro da igreja, eles medem o seu sucesso ministerial pelos mesmos critérios terrenos. Tem pessoas que não sabem nem falar um nome do nosso ministério, mas querem um sucesso musical a qualquer custo, e colocam homens e mulheres num lugar de destaque que não deveriam ter. São meros irmãos e irmãs, como qualquer um outro. Não deveriam ter que se esconder, sair antes do culto terminar. Quantas vezes pastores nas nossas igrejas nós convidamos para pregar nas nossas igrejas, e nós pastores temos que escoltar os irmãos para fora do culto antes de terminar, porque as nossas igrejas não permitem que sejam meros homens mortais no nosso meio. Talvez você não chame isso de culto à celebridade, mas isso é um sintoma. Isso é uma evidência, uma leve característica que existe uma cultura que nós permitimos nos nossos dias. Pessoas deixam igrejas e suas organizações frustradas porque não receberam o título e o destaque que achavam que mereciam, porque aquele título e destaque era o que eles precisavam para alcançar o objetivo ministerial entre os homens. E todos os ensinamentos que Jesus deu sobre qual é o nosso verdadeiro tesouro são jogados pela janela. Nós dizemos que acreditamos na inspiração da Bíblia. Amém? Nós realmente dizemos que a Bíblia não contém erros. E amém por isso. Mas Marcos 9,35 diz que se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E a gente ignora isso. Porque ser o último não é bom. Ser o servo não é bonito, não é aclamado nos nossos dias. Existe sutilmente dentro da igreja hoje, em alguns lugares não é tão sutil assim, um culto à celebridade e à fama cristã, e nós precisamos arrancar a raiz que profana o evangelho de Jesus, de culto às celebridades dentro da igreja. Nós temos que nos arrepender disso.
Nós temos que nos arrepender quando colocamos nos nossos púlpitos não pessoas que carregam a mensagem que nós acreditamos, mas pessoas que vão atrair um público para o meu evento. Então eu tenho que colocar um nome famoso no line-up da minha conferência, porque aí as pessoas que aplaudem o sucesso desse irmão e dessa irmã vão comprar o ingresso da minha conferência e vão vir. Isso é culto à celebridade. Isso é alimentar culto à celebridade. Eu nem concordo muito com o que ele prega, eu até não gosto muito de algumas coisas que ele faz, mas ele contribui para o sucesso do ministério. Então nós toleramos o culto à celebridade. Muitos cristãos hoje estão destinados à infelicidade no servir a Deus, porque colocaram as suas ambições demasiadamente no reconhecimento que tem oriundo, vindo do meio da igreja. Mas dos 12 discípulos, dos 12 que seguiram Jesus, apenas Pedro, João e Tiago são mencionados de forma favorável no Novo Testamento, mas, tirando Judas, não há nenhuma evidência de que os outros que não foram mencionados fracassaram. Não há nenhuma evidência de que os outros que não foram aclamados de alguma maneira fracassaram. Dos 12 discípulos de Jesus, só Pedro, João e Tiago. O chamado de Jesus para nós continua sendo o mesmo, aquele que Paulo prega a Timóteo, a Filipenses. Nós precisamos voltar ao contentamento cristão. Nós precisamos nos arrepender e estarmos contentes. Paulo diz a Timóteo, mas a piedade com contentamento é um grande ganho. É um grande ganho. Se nós voltarmos ao lugar do contentamento cristão, na opinião da Bíblia, nós estamos vencendo. Nós somos bem-sucedidos no contentamento. Sabe o que é contentamento? É falar assim: eu confio que Deus em sua plena soberania me dará e me colocará na vida que Ele quer e planejou para mim. E eu não preciso de subterfúgios terrenos e nem de um culto à celebridade para me sentir validado no meu ministério e no chamado que Deus tem para mim. Eu confio na soberania dEle. É Ele quem coloca e quem tira homens, é Ele quem dá destaque e tira destaque. Nos Filipenses, Paulo diz: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontro. Eu sei como ser abatido, sei como ter abundância. Em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de enfrentar a fartura e a fome, a abundância e a necessidade. Grande apóstolo, discípulo, missionário, plantador de igreja. No segundo desses textos ele diz 2 vezes que ele aprendeu o contentamento. Ele teve que aprender isso, ele teve que se submeter a Jesus e a Deus e falar assim: Senhor, ensina-me a estar contente com até mesmo o desprezo que eu recebo em troca do evangelho, comparado com o que eu tinha antes, fariseu, entre os grandes de Israel. Irmãos, os obedientes não precisam ficar chateados. Os obedientes não precisam ficar frustrados. Os obedientes não precisam se medir às medições de significância terrena, porque os obedientes estão voltados para um sistema de medição mais elevado, mais permanente e eterno. Esses que têm a visão da glória de Deus, que foram arrebatados por Deus de tal forma que a sua paixão é fazer para a glória de Deus. O nosso esforço pela excelência, ele não pode ser motivado por resultados terrenos. Nós devemos fazer com excelência, sem a motivação dos resultados terrenos. A grande verdade, eu falo isso para você com muita tranquilidade. Quando você encontrar algum líder cristão, íntegro de coração, mas proeminente, famoso, conhecido, mas íntegro de coração, para aquele momento de destaque, existe uma história de décadas de fidelidade a Deus.
Existe uma história de décadas onde a vida foi vivida sem a intenção do destaque. E Deus veio e colocou. E esses homens íntegros sabem que esse mesmo Deus que deu a plataforma, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. E está tudo bem. Porque nunca foi pela plataforma. Eu quero terminar esse tempo com um apelo, principalmente aos mais jovens. Quando você pensa em significado e grandeza, não deixe que aquilo que você vê nas mídias sociais ou nos púlpitos da nossa igreja defina um sucesso para você. Não sirva Jesus em busca de alcançar as metas que a cultura de celebridade dentro da igreja deu para que eu e você medíssemos o nosso próprio sucesso. Eu também quero terminar esse tempo aqui juntos reconhecendo que nós falhamos. Nós como igreja falhamos. Nós permitimos isso. Muitas vezes nós permitimos um cristianismo de celebridade no nosso meio. E nós desviamos os nossos olhos daquele que estava sentado no trono, que não tinha rival. Aquele que não tinha competidor à sua altura. Aquele que não tinha ninguém em segundo lugar. Ele era o único sentado no trono. E nós por um momento desviamos nossos olhares dele, colocamos o nosso olhar em homens e mulheres fracos e falhos, e não nos surpreendamos quando esses homens fracos e falhos caem, e parece que o chão se abriu diante de nós, e o nosso mundo acabou. Eu passei por isso, não há muito tempo. Culto à celebridade, profana o evangelho, rouba de Jesus a glória que é dele. Todos nós devemos nos arrepender e buscar uma condição de acordo com o Evangelho, e não a condição que o Evangelho nunca nos propôs. Talvez você esteja pensando assim: eu não tenho problema com isso, graças a Deus. Mas quando nós abraçamos essa cultura de celebridade no nosso meio, nós abraçamos uma cultura que é anti-reino. É uma cultura onde o grande supera o pouco. É uma cultura onde o mais ofusca o menos. Ofusca, despreza. É onde grandioso é celebrado mais do que obediência silenciosa e fiel. Grande, palmas. Fidelidade silenciosa e fiel não tem valor para nós. Logo nós nos encontramos num lugar onde essa cultura ela demanda respeito. Essa cultura ela demanda reconhecimento. Ela não entende que o respeito e o reconhecimento é algo que se constrói no simples da vida, no dia a dia, nas boas decisões tomadas. Nós nos tornamos controladores para proteger esse império, o nosso ganho, o nosso lugar. Sabe o que acontece? Onde nós, pastores, erramos, que essa cultura ela mata as suas vítimas. Essa cultura de celebridade despreza a dor das pessoas que se manifestam contra ela. Essa cultura de celebridade, ela se retroalimenta. Porque eu já vi isso, os que estão sob o holofote encontram outros que também estão sob o holofote, e juntos os que estão debaixo do holofote desfrutam dos privilégios em um círculo interno e exclusivo, sem se reunirem mais àqueles a quem ministram. Ele se retroalimenta. E não existe celebridade cristã, porque Jesus é a única celebridade no nosso meio. Ele é o herói, Ele é o grande, Ele é o esplêndido, Ele é quem tem um lugar nas nossas vidas. Ele é a única razão pela qual nós podemos fazer algo significante para o reino de Deus. E o chamado ao arrependimento é por não termos mantido somente Ele nesse lugar. É por nós termos, além de não ter mantido somente Ele, muitas vezes no silêncio do nosso coração, termos desejado o destaque entre os homens. Temos desejado sermos cultuados como reconhecidos e grandes no nosso meio.
geração que encontrará o Senhor sem manchas e sem rugas é uma geração que denunciará e não vai concordar com o culto de celebridade cristã nos dias de hoje. Essa é a geração que vai ver Jesus. E não tem, principalmente pastores, nós não estamos nem um pouco isentos disso, nem eu, que estou aqui pregando, e quando escrevia, eu falava assim, será que eu vou conseguir falar isso lá na frente? Porque eu vou estar colocando um espelho no meu rosto. É tempo de nos arrependermos, amém? Vamos ficar de pé.